Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Papo 10 aqui na TCM, ao lado de Pedro Ítalo e também do nosso entrevistado hoje muito especial, o maior medalhista do Handball Master aqui do Nordeste, jogador de seleção brasileira, o Renato Neto já está aqui com a gente, mas eu já vou trazer aqui a palavra do Pedro Ítalo. Pedro, mais uma vez a gente juntos aqui para trazer mais detalhes do esporte moçoroense, hoje com um convidado super especial. Pois é, Júnior Ribeiro, hoje o podcast O Papo 10 fazendo história, né, escrevendo mais um capítulo da história do esporte de Mossoró com este grande atleta. Eu falava com ele ali nos bastidores, foi um dos mais difíceis, né? Esse contrato aí quase que não sai, mas enfim, a agenda lotada, um atleta de alto rendimento, tem toda a sua vida dentro do esporte, do handebol, e hoje a gente conseguiu trazer o Renato Neto. Renato, seja muito bem-vindo, uma satisfação enorme ter você aqui com a gente. Obrigado, Pedro, obrigado, Júnior. É uma satisfação até minha agradeço o convite de vir até aqui para a gente falar um pouco do esporte, falar sobretudo do nosso amado handball e do que vem acontecendo nesses bastidores aí e no cenário do handball. Renato, já começo com a pergunta clássica que eu sempre faço. O que é que significa para você, não só como jogador, mas como pessoa, a importância do handball na sua vida? Tudo. Handball para mim, ele mudou minha vida, certo? Ele me fez, me trouxe grandes amizades, conviver com pessoas fantásticas, pessoas fabulosas. E quando você joga handball, eu falo pelo handball, porque eu sou um atleta apaixonado pelo esporte e principalmente, sobretudo, pelo handball. Então, handball para mim é muita coisa, vale muita coisa e eu sou muito grato por ter tomado essa decisão e Deus ter colocado o handball na minha vida. Você provavelmente viveu o auge do handebol quando as escolas tinham grandes equipes, investimentos aqui em Mossoró. Provavelmente seus primeiros passos foram aqui em Mossoró. E aí, como é que foi essa trajetória do Renato despontar dentro do handebol a nível nacional? Pedro, eu comecei cedo com a professora Lúcia, aos 14 anos, né? Cedo, tem jogadores que começam bem mais cedo, mas eu comecei com Lúcia. Aí eu passei por algumas escolas aqui, né? Passei por alguns professores, muito bons professores, e Paulinho, na época, da Palco, fez um convite, eu ainda juvenil, para jogar pelo Atlanta. Era uma equipe adulta. Aí eu fui, consegui me destacar, em meio a tantos grandes nomes, Plínio, Nonato, eram atletas foram fantásticos. Na verdade, eram meus ídolos aqui. E consegui me destacar junto a eles. Aí eu recebi outros convites que depois de adulto teve que parar uma época, né? Porque a gente tem que dar... Quando você não é atleta, quando você não se profissionaliza, não vive daquilo ali, a gente tem outras prioridades. Voltei a jogar novamente, recebi um convite do professor Roberto, né? A fera Roberto, e ao convite de Altair, da ABB, para jogar um brasileiro. Nós fomos para lá para jogar fomos só para participar. Franca Atiradores. Exatamente. Aí só que o tiro saiu bem certeiro. Fomos campeões, fui artilheiro da competição. E teve um ano seguinte, nós também jogamos o brasileiro e conseguimos o bicampeonato brasileiro. Aí surgiram outros convites. E aí, desses outros convites, nós vamos vim fazendo boas amizades e se destacando em algumas competições, né? E quando você tem destaque, começa a abrir as portas para outras dimensões aí no handball. Muito bom mesmo. Renato, você teve uma marca interessante de 110 gols em 11 jogos num campeonato estadual e depois você marcou em 36 364 gols. De onde surgiu essa veia artilheira dentro do handball e essa marca histórica de ser artilheiro, digamos assim, num nível tão alto como esse? Isso foi no campeonato estadual, foi em uma só edição 110 gols e 384 gols em 36 jogos. Uma média altíssima, porque hoje mesmo, para bater uma média dessa, dá em média de 10 gols por partida. É quase impossível um atleta fazer 10 gols por partida em partidas seguidas. É a vontade de querer mais, de buscar mais, de
de bater metas, e eu sempre gostei de desafios. Os desafios aparecem para você se qualificar melhor e assim você poder se destacar, se despontar. E aí depois disso aí eu vim sendo artilheiro em várias competições. Isso é muito bom, porque sabe que o seu trabalho tá tendo resultado, tá tendo bons frutos. Então tem outras metas aí para serem batidas. Se Deus quiser, esse ano ainda. Qual foi a temporada que você conseguiu esses números? Foi em 2014. E os estaduais que tiveram aqui no Rio Grande do Norte. Eu joguei os estaduais aqui no Rio Grande do Norte. Então foi entre 2013 e 2015. Com relação agora à seleção brasileira, antes da gente falar do futuro, vamos relembrar um pouco desses momentos marcantes. Como foi esse primeiro contato, como foi a primeira ida à seleção brasileira? Gostaria também de saber como foi a Copa América que aconteceu no Chile e a importância disso para você e para o handebol, não só moçoroense como do Rio Grande do Norte, atingir um patamar tão grande que foi a seleção brasileira Master. Logo após as competições de nível nacional, que quando vieram os destaques, principalmente a questão das artilharias, eu recebi o convite da seleção brasileira, né? Lá já estavam alguns atletas que eu já conheço também, de jogar com e contra. Teve alguns atletas do RN que foram convocados também, certo? E viajei com meu amigo Douglas, é um cara que foi uma das pessoas fundamentais dessa minha trajetória de seleção, pós-seleção, etc. E assim, a Copa América, você viaja para um mundo surreal. São atletas que eu era super fã. Então você dividir um avião, né? Estar lá no avião com você olhar, poxa, aqueles caras, atleta de seleção brasileira, ex-atleta de seleção brasileira principal. Então você dividir um vestiário com aqueles caras ali, olhar como eles são, como eles se preparam mentalmente, psicologicamente para uma partida, certo? O Chile, a Copa América no Chile foi muito importante na minha vida, porque foi de lá que saíram grandes amizades, né? E foi de lá principalmente também que saiu o meu contrato, a questão do contrato para jogar na Europa, para jogar o europeu. Depois da seleção brasileira, quando você joga pela seleção brasileira, que você vive todo aquele sonho surreal, muitas coisas vão acontecendo. A ficha não cai, certo? Só cai quando você chega em casa, poxa, eu passei por isso. E principalmente quando vem os resultados. Porque, como eu falei antes, críticas sempre vêm. Cara, até você chegar lá, até cair a ficha, você chegar lá em outro país. Até porque foi a minha primeira vivência fora do país. Então, assim, muito importante, porque digamos que foi a cereja do bolo de toda uma trajetória. Quem nunca sonhou em jogar pela seleção brasileira? Eu acho que todo atleta, independente da modalidade, pensa em chegar a uma seleção brasileira. Pensa em conseguir vestir uma amarelinha, defender o seu país, né? Até porque a responsabilidade que nós tínhamos lá era de uma nação. Uma coisa é você jogar pelo colégio, jogar pelo um clube, pela uma equipe, até pelo seu município ou estado. Mas a gente estava levando uma nação. A gente estava representando uma nação. Quer queira, quer não, independente do resultado lá, a gente estava representando o país. Então, é onde cai a responsabilidade, certo? De você querer ir lá e se doar ao máximo, se doar bastante e assim, vá até o seu último esforço. Por quê? Porque você não está representando só você, não. Sua família está em casa vendo, quem tem filhos, seus filhos estão lá torcendo por você, esposa, os amigos, né? E quantos mais? O Brasil tem quase 300 milhões de habitantes, né? Então, quantos esportistas são? Quantos queriam estar lá no lugar da gente? E eu estava lá entre os 20 que foram convocados. Então, entre 135 milhões de esportistas, fui privilegiado. Então, assim, isso estava na minha mente direto. Cara, você tem que fazer por onde? Você está aqui, agora faça o seu. Você recebeu a oportunidade. Deus lhe deu assim, tá aqui a oportunidade. E agora? Agora é agarrar, Senhor. E deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. Saí lá como artilheiro, campeão em uma categoria e terceiro lugar em outra categoria. 42, terceiro lugar e campeão em 35, que era a principal. E, cara, o orgulho
Vestir essa amarelinha, essa verdinha aqui. Quando você bota ela no corpo, parece que tem uma energia surreal mesmo. Renato, você conversando ali nos bastidores com você me falava que Natal vai sediar uma das grandes competições Sim. a nível mundial, nacional. Nacional. E aqui no Esporte de Mossoró a gente ter essa honra, a peneira do Esporte de Mossoró, que poucos atletas conseguem chegar onde você chegou. Você chegou. Como é que você avalia o cenário do handebol de Mossoró? O que é que você poderia até sugerir, né? Hoje, secretária do esporte é uma colega nossa, né? Até pouco tempo, amiga minha, Larissa Marcel, estava aqui com a gente. E o que é que você pode sugerir de suas experiências, vivências, para que o handebol se fortaleça dentro de Mossoró e, quem sabe, um outro grande atleta, uma outra grande atleta possa sair aqui de Mossoró? Excelente colocação, excelente pergunta. Mossoró, ele é berço de grandes atletas. Tem muitos atletas amadores aqui, são muito bons. Na época de Nonato, de Plínio, como eu já falei aqui. Da minha época também tem Jefferson, da mesma época que eu, que é um craque, certo? Agora, como eu falei para você, uns têm oportunidades, algumas oportunidades, e outros não, certo? Pronto, agora tem um menino que foi convocado recentemente do projeto lá do Edmilson, do Hugo Pita, amigo nosso, projeto Novo Mundo. O Thales está jogando hoje pela seleção do Rio Grande do Norte. Então, quantos e quantos outros podem ter essa oportunidade? Vários, diversos deles, certo? Eu acho que Mossoró precisa dar, sobretudo ao esporte, certo? Mais ter uma visão mais refinada pelo handball, pelo esporte em si. Porque o que é que Mossoró está precisando? Nós precisamos sim de apoio, né? Porque o esporte amador se faz de apoio, certo? E o local de treinamento, porque a maioria das equipes aqui, elas têm que custear uma quadra, um ginásio, um horário, e na maioria das vezes é somente 1 hora de treino. Então, para você fazer um treinamento específico, para depois você fazer um coletivo, uma preparação, principalmente quando vem equipes, pronto, o Potiguar, o TFN agora, que é Potiguar, está precisando de uma quadra para treinar. Aí tem que custear, então os atletas têm que fazer isso aí, certo? Eu acho que, e tendo em vista que nós temos, puxando mesmo, nós temos um jogador de seleção brasileira, representou bem a seleção brasileira. Quantos e quantos outros não poderiam sair daqui e fazer a mesma coisa? O cenário do Handball Master hoje vem uma ascensão, certo? Mossoró tem uma equipe muito boa, inclusive foi 3º lugar agora no BMC Verão, que foi sediado lá em Aracati. Cidade do Júnior Ribeiro. Você é de Aracati, né? Sim. Pronto, teve a competição lá. Professor Marcos Paulo, lá de Aracati também. Excelente, professor. Excelente. Mudou o handball aqui de Mossoró de uma forma muito bacana, assim. A postura, questão dos atletas mesmo. Marcos Paulo é muito bom. Então, pronto. Nós fomos campeões lá nas 2 categorias. A equipe que eu joguei, o Aliança, nós fomos campeões nas 2 categorias, que Mossoró, não fui traidor. Eu joguei por lá porque já estava o contrato com eles. E Mossoró ficou em 3º lugar. Detalhe, disputou até o final a vaga para a final. Disputar, salvo engano, foi 1 gol de diferença. Então, assim, tem tudo para crescer, só precisa de apoio. Porque, assim, a gente precisa tem tantas outras modalidades ali no ginásio, porque não consegue um horário, certo? Tendo em vista que vai ter agora a Liga Nacional, que inclusive eu vou participar também, jogando pela Liga Adulta Nacional, certo, a nível Nordeste, e também haverá o BMC Natal, que a equipe de Mossoró também, Master, vai participar. Então, o que está faltando aqui é mais a questão do apoio e principalmente olhar para as equipes amadoras, porque é de lá que saem os nomes, de lá que saem os destaques, certo? E é muito bom a gente olhar para trás e, poxa, minha cidade foi lá e me abraçou. Eu devo muito à minha cidade porque eles me abraçaram, certo? A questão da receptividade, porque, Pedrão e Júnior, uma das melhores coisas que existe é o reconhecimento. Quando você faz aquilo ali, que você é reconhecido, cara, isso é fabuloso, sabe?
é uma forma de que, poxa, eu fiz aquilo ali e reconheceram. E são poucos que fazem isso. Poucos que reconhecem. É você chegar na sua cidade, o seu prefeito chegar lá poxa, seleção brasileira, representou nossa cidade, representou o nosso município, nosso estado, e ser bem recepcionado, teve pelo menos visibilidade quanto a isso aí, porque quantos e quantos não sabem que eu joguei pela seleção brasileira, certo? Então, o que mais fragiliza o atleta é você ser reconhecido nacionalmente e no seu país, você ser reconhecido nacionalmente do que na própria cidade. Exatamente. Fragiliza, mas não derruba não. Trinca, mas não quebra, né? Falando sobre a sequência da temporada, Renato, sobre 2023, você tem um desafio internacional, vamos falar sobre isso, mas aqui nacional, você falou que tem uma competição em Natal, tem competições regionais, tem competições nacionais, como é que está o seu calendário de competições e de equipes para 2023 e já entrando nesse desafio internacional que você vai ter pela frente? Júnior, nós temos agora uma competição em São Paulo, o BMC São Paulo, que hoje é a maior competição no mundo em número de equipes. São 110 equipes de uma só modalidade, obviamente. São 110 equipes na competição, dá em torno de 1.500 atletas aí fora, mas tem os dirigentes, comissão e tudo, dá 2.000 pessoas envolvidas diretamente. Então vai ser o maior do mundo em número de equipes. É muito importante isso aí, que também vai ser no nível sul-americano, que abriram vaga para outras equipes de fora, certo? O Hulk e o Cezinha estão fazendo e o André, Dedé lá, estão fazendo um trabalho fabuloso. O Handball Master hoje ele vem em uma ascensão astronômica mesmo, certo? Tem essa competição agora no início de junho. Em setembro tem a competição do Natal, né? E esse ano é ano de Copa América também. E graças a Deus vai ser no Brasil. Então, assim, treinar bastante, sonhar bastante e se dedicar bastante, porque uma convocação para você jogar em outro país, jogando pela seleção brasileira, é uma coisa, é fabuloso. Mas você jogar pela seleção brasileira em casa, saber que você pode levar sua família, você pode levar seus familiares, as pessoas podem ir até lá. Então, assim, estão todos os atletas, tenho certeza disso, que todos estão em uma atmosfera assim terrível, na verdade, né? Porque são poucos que vão. Imagine 110 equipes, 20 atletas, de 15 a 20 atletas, cada um quer o seu lugar. Então todos vão se dedicar bastante. Então essas próximas competições, a disputa vai ser muito boa, vai ser uma coisa bastante interessante, porque todo mundo vai querer o seu lugarzinho na seleção, com a amarelinha. E esse ano também tem a primeira fase lá do europeu, que eu jogar pelo Girona da Espanha, que vai ser em Portugal. A expectativa também é muito forte. São várias competições em curto prazo de tempo. Então tem que se condicionar bastante e o psicológico tem que estar em dias. E como foi que surgiu esse convite para jogar pelo Girona? Foi após a final, eu fiz uma excelente competição na Copa América. E após a final, em meus autógrafos lá, teve um cara que me chamou, só que o cara quer falar com você. Aí eu fui lá e ele fez o convite, né, de integrar a equipe do Girona para jogar o Campeonato Europeu. A princípio, quando você está, depois da competição, você está naquela ali, será que é mesmo? Será que não é? Vamos deixar as coisas acontecerem. E as coisas aconteceram. Intermédio de Douglas lá também, do meu amigo Douglas é goleiro da seleção brasileira também, um cara fantástico e com muito conhecimento. E assim, como eu fiz uma boa competição, né, vindo ser artilheiro também da competição, surgiu o convite foi aceito. Agora é só, os papéis foram assinados, agora é só ver a data, porque teve alguns probleminhas, né, na competição lá e eles adiaram. Vão ser 3 etapas, Portugal, Espanha, França, e a última etapa vai ser na Alemanha.
Espero que esteja lá na última etapa também, né? Eu vou engatilhar logo 2 perguntas para o Renato. Pessoal, para entender diferença, né? Porque pode ser muita gente, eu assisto o handebol, não vejo o Renato. Seleção brasileira de handebol master e a seleção brasileira. Só para explicar, ficar um pouco mais claro. E outra, é um sonho muito distante, dizer para o pessoal de Mossoró um dia sonhar e até mesmo talvez ter um jogo da seleção brasileira de handebol master aqui no ginásio e Mossoró conhecer de perto o talento de Renato Neto e Renato Neto estar próximo ao seu povo? Respondendo a segunda pergunta, não, Pedro. O sonho, a primeira pergunta, o master do adulto. O handball master foi criado para resgatar aqueles atletas, ex-atletas de seleção olímpica, certo? E hoje tem em todo o mundo o handball master. Tanto que tem campeonato europeu, tem a Liga dos Campeões, tem diversas modalidades que existem também no adulto. O feminino ele passa a ser master a partir dos 30 anos e o masculino a partir dos 35. Que tem muitos atletas em atividade ainda, em adultos, em clubes, jogando com mais de 35, 37, Sim. 40 anos, certo? O que determina a sua juventude é a sua vitalidade, né? Então, a questão da seleção principal, para o pessoal entender, a seleção principal é uma até certa idade e a partir dos 35 anos já passa a ser master. A responsabilidade é sempre a mesma, né? Porque seleção é seleção. Verdade. E respondendo a segunda pergunta, não. Cara, eu também achei isso. Eu achei que eu jamais fosse chegar a uma seleção brasileira, independente de ela ser master, adulta, infantil, juvenil, principal. Tem sempre que sonhar. Eu não baixei minha cabeça, como eu falei, eu abdiquei de muita coisa para conseguir chegar onde eu cheguei. Não me arrependo de absolutamente nada, certo? Sou muito feliz, sou muito grato. E já vou passando aqui de primeira mão para você. Estou pleiteando sim, vai ter uma competição aqui e nós trazermos sim. Vou falar com... Eu já venho falando com o Hulk, com o Cezinho, como eu tenho acesso a eles, são os diretores, né? De trazer para cá. Nós temos um ginásio, fazer com o top. Verdade. Certo? Nós temos estrutura sim para trazer isso para cá. Mas a gente, como eu falei, a gente precisa de espaço e apoio. Eu estou aberto a tudo para ajudar todos. Como eu falei para o meu amigo Pito, precisar de alguma ajuda, porque o que mais isso aí a gente leva de fortuna é o que são as amizades, excelentes amizades, novas amizades, fortalecer as velhas amizades. Então, como a gente tem muitas amizades, a gente pode falar fazer uma indicação para outra pessoa, certo? Tem uma molecada aí muito boa do projeto. Tem o nosso projeto Marcha também, o Mossoró Marcha, que tem excelentes atletas e pode esperar que eu ainda vou voltar a falar com você para parabenizar aqui em Mossoró, que outros atletas vão se despontar, certo? O projeto é muito bom, o pessoal é dedicado, certo? E eu ainda vou conseguir esse sonho de trazer a seleção brasileira para cá, para jogar aqui e jogar junto, para levar a família. E acompanha aí, vai ter muita coisa boa. O pessoal tem que acompanhar que vai ter muita coisa boa aí. E se Deus quiser, nessa Copa América, vindo a convocação, nessas competições a nível nacional, os resultados vindo, a gente está aqui para mostrar para todos que mais uma vez nós conseguimos. Estou levando também agora para a competição lá em São Paulo 2 colegas que são muito bons, Allen Vieira e Leandro, o goleiro Leandro. Porque a gente não pode também crescer sozinho. Uhum. Quem eu puder ajudar, eu tô pegando na mão, vamos sumir comigo também. Então eles estão indo comigo para São Paulo e certamente dando certo para eles, conseguindo um bom resultado. Quem sabe, a seleção, vamos levar mais um para a seleção brasileira. Verdade. Não é isso? Já vamos chegando na reta final do nosso podcast. Tem mais algum questionamento, Pedrinho? Vamos lá. Eu gostaria que ele apresentasse aqui as meninas. As meninas aqui que ele trouxe com tanto carinho. Aqui. Esse aí foi o Norte-Nordeste. Esse aí foi o 3º lugar. Que foi em Aracaju, essa daqui.
Tem essas duas aqui que aí são bem... Aí são as cerejas do bolo. Vamos lá. Aqui... Já fui pra cereja, então, do bolo. Opa, então vamos deixar elas para aqui, pra daqui a pouco. Vamos puxando aqui. Aqui é os destaques de... Porque tá, Pedir para cada você jogo colocar aqui, Renato, porque aí o pessoal vai focar, a câmera vem focar aqui. Essa aqui foi o primeiro campeonato brasileiro, né, que foi campeão junto com a BB do Natal. E nós fomos campeões. Mostra aqui para essa daqui. RN. Aqui na frente. Isso. RN. Aí veio essa segunda aqui, bicampeonato, que foi na Paraíba, no Nordeste. Essas duas aqui foram que nós fomos campeões agora, 35 e 42 nas duas categorias. Essa aqui também foi lá em Aracaju. Uhum. Aqui foi de segundo lugar, rapaz, por um fio. Aí aqui são as cerejas do bolo. Aqui foram as da Copa América. Deixa pra cá, você mostra bem pra cá que vai... Essa aqui terceiro lugar na categoria 42. E essa aqui é a menina. Que foi os olhos. Aqui exatamente. Aqui foi aqui campeão de 35 mais, derrotando a fortíssima equipe da Venezuela. E a cordinha nas cores do Chile, que foi o local da competição. Muito bem visto. Esse aqui foi o destaque agora no campeonato adulto. Levante só mais um pouquinho. Isso. Campeonato adulto de handball. E fui destaque e melhor jogador da minha competição. Melhor ponta esquerda do handball indoor. Não é pra qualquer um, viu, Júnior Ribeiro? É dose, velho. Se você não aguenta a subida, você não merece o topo da montanha, não. Então, assim, abdiquei de muita coisa, lutei bastante, passei por muita situação para chegar onde a gente chegou. Então, dedicação e objetividade você tem que ter em tudo na sua vida. Em tudo. Eu sou extremamente feliz de chegar onde eu cheguei. Não preciso provar mais nada para ninguém. Na verdade, a gente não precisa provar nada para ninguém. Sim. Assim, só para nós mesmos. E eu cheguei onde eu cheguei foi com muita dedicação, com muita força de vontade. E não parei por aí, não. Eu tenho um espírito jovem, muito jovem ainda, tem muitas competições, ainda tem muita lenha para queimar aí. E tenho fé em Deus que ainda vou voltar aqui para mostrar outros frutos para vocês. E esperamos. E eu tenho essa fé que eu e Júnior Ribeiro vamos transmitir este grande jogo de Renato, que acredito que chega a emocionar só em falar você, os olhos ficam um pouco... Exato, fica. Lá no ginásio Pedro Ciarline, eu tenho certeza que isso vai acontecer, a seleção brasileira aqui e Renato para o seu povo e o povo de Mossoró para Renato apoiando. E não vai demorar muito não, viu? Porque os estudos aí, a gente tá correndo atrás justamente para isso aí. E será uma honra receber vocês ali e vestindo a camisa da seleção brasileira, jogando para o meu município, para minha cidade, para minha terra natal. Levar a bandeira de Mossoró é muito satisfatório, é muito gratificante. Quando você eu que sou filho de Mossoró, sou apaixonado pela minha cidade, o pessoal usar você referência, Renato de Mossoró. Em todos os estados do Brasil que a gente vai jogar, que eu fui jogar, né? Fui jogar representando a equipe lá de Manaus. Então, assim, mas não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa você representar a sua cidade, o seu estado, certo? A nossa Mossoró, que é tão maravilhosa. Então, meus amigos, eu agradeço demais o convite. Estou extremamente lisonjeado. É o meu primeiro podcast. Primeiro de muitos. Tomara que sim. E a gente vem falar de handball, vem falar de outros esportes, vem falar de muita coisa boa. E é o que a gente quer, que aqui seja um espaço para todos os esportes. Sim. Isso. E vocês não sabem o quão feliz, não só eu, mas com a comunidade do handball de Mossoró, certo? Porque vocês deram esse espaço para o handball. O handball é uma modalidade apaixonante. É o segundo esporte mais praticado em todas as escolas brasileiras. Só perde mesmo para o nosso futebol. Mas é um esporte apaixonante. Um esporte que tem muito contato, mas que tem muita energia, muita garra, muita vitalidade. Certo? E agradeço demais a vocês por essa oportunidade, dar essa oportunidade de mostrar um pouquinho sobre o handball, sobre as conquistas, sobre
o que isso aqui pode representar para não só para uma pessoa, mas para uma comunidade, né? Com certeza. Estamos encerrando. Renato, obrigado. Agradeço demais. Todo o sucesso do mundo para você aqui no handebol do Rio Grande do Norte do Brasil e também europeu e, claro, do mundo. E a gente retorna em outra edição. Valeu, Pedro. Obrigado, meu amigo. Papo 10 fazendo história. Exatamente. Mais uma vez. Abrindo espaço para o esporte moçoroense. Você que está no YouTube, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho da TCM 10 HD. Compartilha com a galera. Quero ver toda a comunidade do handebol moçoroense acompanhando essa edição do Papo 10. E você que está no nosso canal 10, um abraço e até a próxima semana. Valeu, galera. Tchau, tchau.